apócrifo de João. Eu separei uma parte que é o diálogo de Jesus com João. É genial, cara. Um Jesus super crazy, cara. Um Jesus super crazy. João chega a Jesus e pergunta assim: Senhor, aqueles que não souberam a quem pertencem, para onde irão suas almas? Mas, Senhor, onde foram as almas desses camaradas? Ele me disse, João falando, ele chegou e falou para mim: olha só, João, depois da sua partida, é entregue às potestades. Nós sofremos um pouquinho lá. Que procederam do arconte, as potestades do arconte. Então, aprendem com cadeias, a precipitam na prisão e vagueiam com ela até despertar-se do esquecimento e receber a gnose, conhecimento. Quando tudo isso se cumprir, ela se salva. Então você tem assim, cara, gnose é um processo de salvação, mediante um conhecimento que não nasce de proporções entre o logos humano e o mundo. Portanto, o que liberta o homem do mundo e de aspectos em si que o alienam, o corpo e a alma, não diz respeito à sua racionalidade. Diz respeito ao que eles vão chamar de pistisofia, uma sabedoria que nasce da fé. A fé é de um conteúdo, entre aspas, esotérico, no sentido que é oculto, e esse conteúdo é o lugar da sua libertação. Por isso o gnosticismo tem dois vieses éticos. O primeiro, o ascetismo. O ascetismo, entre aspas, Platão nunca falou essa idiotice, mas essa ideia de que o sensível nos atrai, então combatamos tudo aquilo que nos libera. Mas o segundo desenvolvimento ético do gnosticismo, que para Hans Jonas é extremamente importante, é a anomia. Consegui conquistar a centelha divina em mim, que é o meu espírito. Meu espírito se conectou com Deus obscuro, com Deus escondido. Conseguiu? Então, meu camarada, eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo, porque nada nele me diz respeito. No cristianismo gnóstico, se eu não me engano, de tradição valentiniana, você tinha celebração da Eucaristia com pão e esperma. Pão e esperma, isso é interessante. A minha pergunta sempre foi: quem doou o esperma? Não, você pode estar ligando? Quem é o camarada que fez a doação? Porque na verdade o que é? Tem algumas tradições a ideia de que se você reproduzisse, você colocava novas centelhas, novos espíritos encarcerados. Por isso a afetividade é normativa em muitas comunidades de nós. Esse negócio do cristianismo nasce da condenação à questão gay ou questão homoerótica, é uma falha histórica. Porque muitas comunidades gnósticas eram comunidades onde o homoerotismo era normativo. E mais, você celebrava com esperma para mostrar que o corpo de Cristo traz uma vida que não te reproduz na matéria. Que coisa louca, cara. Tem uma hóstia, o esperma do padre. Você pensa nessas imagens, mas é isso que ele diz. O Hans Jonas, então, ele retira disso alguns elementos centrais para ele. Primeiro, as dualidades gnósticas não são complementares. Portanto, entre a minha ipseidade, que é o meu espírito, e o mundo, não pode existir relação de integração. Logo, você jamais tem um cosmocentrismo, você tem um acosmismo como resultante dos gnósticos, do gnosticismo em geral. Depois, a afirmação da autenticidade se dá em detrimento de algum elemento seu, que é o elemento que comunga com o mundo. Mas o princípio de determinação do seu si mesmo mais próprio não está no seu poder e não está no poder do mundo. Consequentemente, você tem que saltar no escuro, para usar a expressão que não está no Kierkegaard, também a gente está, mas é um salto que ele fala, um salto no infinito, assim que o Kierkegaard fala. Você tem que saltar para uma instância para que ela te dê de volta o seu si mesmo, e esse seu si mesmo não te possibilite orientar-se pelo mundo. Isso vai ser importantíssimo para o Jonas, porque a experiência ética para Jonas, ela pressupõe que a minha decisão nasce de uma experiência de liberdade em integração com a evolução do todo. Você não pensa mais a liberdade como perda de vínculo. A ideia de liberdade como perda de vínculo, que se torna normativa na modernidade,
Haja vista o texto clássico do Nietzsche, assim falou Zaratustra, do caminho do Criador, quando Zaratustra pergunta Zaratustra fala assim: dizes-te livre de um jugo, que direito tens de livrar-te de um jugo? Que importa Zaratustra livre para quê? Livre de quê? Liberdade, no sentido gnóstico, livre de, perda de vínculo. Se não livre para. Livre para, eu diria que Hans Jonas tem a ver com livre para. E essa reconfiguração preposicional do de para o para, essa é a grande sacada do Jonas. Ora, com isso, o Hans Jonas transforma a formalidade do esquema gnóstico, o esquema de gnóstico, como um princípio formal e hermenêutico de interpretação da modernidade, do que a gente chama de contemporaneidade. Claro que ele simplifica muito, mas no texto Gnosticismo, Niilismo e Essencialismo, ele tenta mostrar, que eu vou correr, ele tenta mostrar o seguinte: que o mundo moderno é um mundo onde, quando o homem se depara com o mundo, sobretudo porque o mundo é uma coisa extensa lá, cartesianamente pensado, você não se vê nunca em comunhão com a totalidade. E ele, para reforçar isso, ele não cita o Descartes, ele cita Pascal. Ele cita, eu vou citar os textos, eu acrescentei mais alguns textos do Pascal na edição do Brunswick. Ele usa, porque tem a clássica La Fumar, ele usa a Brunswick, eu vou usar a mesma dele, ele diz assim, fragmento 205 dos pensamentos do Pascal. Quando penso na pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade anterior e na eternidade posterior, no pequeno espaço que ocupo e mesmo que vejo, fundido na imensidade dos espaços que ignoro e que me ignoram, ou seja, o mundo moderno, ele te ignora e você o ignora. O Hans Jonas está usando isso. O Pascal pegou, cara. O homem moderno, ele olha para o mundo. Cara, o mundo moderno, cara, mas sobre isso aqui, cara, é um montezinho gigantesco. Sabe, cara, o mundo olha para a gente e fala assim: quem é Alexandre? Quem é o ser humano? O que é a galáxia? Sabe, coroa da criação. A galáxia tem a ver com o ser humano, sabe? Então olha para você, vê que lindo assim. Quem é você? É isso que ele está dizendo, cara. Eu ignoro, porque a extensão infinita, o caráter formal da ideia de mundo do Descartes, que o Pascal leva adiante, essa ideia de infinitude possível, da imensidão dos espaços pela ideia de extensão. Cara, isso mostra, cara, que aquilo não tem fim. Você pode, cara, ir acrescentando, porque formalmente aquilo não tem fim. Tá bom, cara, mas o que uma coisa extensa ela diz para você? Não diz nada. Não diz nada. É isso que ele está dizendo. Aterro-me e assombro-me, é o que Pascal diz, de ver-me aqui e não ali, pois não há razão alguma para que esteja aqui e não em outro momento e lugar. No fundo, as coordenadas do homem moderno, cara, por que eu estou aqui não lá? Por que agora e não antes? Isso tudo é diferente a mim, cara. Eu sou diferente a tudo. Segundo texto, fragmento 72. Eis aonde nos conduzem os conhecimentos naturais. Se estes não são verdadeiros, não há verdade no homem. E se o são, se os conhecimentos naturais, ciência moderna está surgindo, são verdadeiros, agora vem, tem um problema. Ele descobre nisso um grande motivo de humilhação. E uma vez que não pode subsistir sem crer neles, desejo, antes de entrar em maiores indagações sobre a natureza, que ele a considere uma vez seriamente um vagar, que se observe também a si mesmo e julgue se tem alguma proporção com ela. Cara, o eu humano e a desproporção do universo. É isso que o Pascal está dizendo. O Jonas está olhando isso e fala, cara, o homem moderno, ele olha o mundo e fala, caramba, cara, diferente do homem estoico, né, que o Jonas usa no mesmo texto, aliás, até para criticar, por sinal. Mas o homem platônico, tipo, parece que nesse texto do Gnosticismo, Niilismo e Existencialismo, ele está mais para a Grécia aristotélico-platônica do que para a histórica. Mas o homem estoico, ele olha para o todo. A razão que Deus está no todo. A razão que está em mim me conecta com Deus que está no todo. Tanto na árvore, no papagaio, você tem uma possibilidade de pensar naquilo que o Olito gosta, de uma ética antropocósmica, né, que é a grande sacada do Olito, que é isso mesmo. Você tem uma ética antropocósmica ali. Né? E assim você vê a unidade
platônica com cosmos, né, no Timeu, né, o demiurgo, que os gnósticos vão dizer que são esses subdeuses, né, que é o Deus do Antigo Testamento, por exemplo, né, que é esse Deus que cria um mundo que nos encarcera. Cara, ele cria as esferas, ele cria os astros, todos são divinos. Mas por Hans Jonas, a política aristotélica, que pensa o cidadão em unidade com a polis, que para ele é a base material da cosmologia do homem grego, que pensa sempre a parte à luz do todo e a parte potencializando o todo, pressupõe que o todo apareça antes da parte para que a parte ganhe sentido.